mas não é muito. Então vou passar para o Kemir, que vai falar sobre os elementos da curimba. Som. Tudo bem, pessoal? Então, vou falar sobre os elementos da curimba. Mas antes de falar sobre os elementos da curimba, vou... Estudo isso aqui pra nada. Vou mandar o meu... Alô, som. Pô, fiquei horas aqui. Gente, é assim, ó, eu acho que seria legal contar nesse encontro aqui a história da nossa curimba, antes de entrar aqui numa parte mais teórica, como é que aconteceu a formação da nossa curimba. Tem gente de outras casas aqui, casas amigas, vêm visitar, enfim, e tem pessoas que podem também estar desenvolvendo a curimba, ou querendo desenvolver. Então, como é que aconteceu conosco? Então, antes de contar essa história, eu queria, já que está sendo gravado, deixar uma deferência, um abraço para o Roncalli, para a mãe Márcia, que foi ali que tudo começou, a curimba propriamente dita. A gente tinha antes uma casinha de madeira, aqui perto, né, bem antiga, tinha até cupinha, me lembro disso, e a gente estava lá, e aí a gente, sabe, a gira correndo e a consulta de uma pessoa era escutada pela outra. Aí a Dani teve uma ideia assim, a Dani e a Norma, né? Muito pequenininha a sala dele, não, vamos começar a cantar, enfim. E ali começou aos pouquinhos a se formar o acervo de pontos, a gente foi cantando, enfim, foi desenvolvendo. Só com palminha, né? Uma coisa assim mais tranquila. Aí depois viemos pra cá, ficamos acho que 1 ano e meio aqui ainda, 2, né? Até o Roncalli vir fazer uma visita. Aí o Roncalli veio, eu disse, quem é esse cara aí? Tinha um atabaque ali, que ele foi. E começou a tocar, tocou assim, uma emoção, uma coisa indescritível. Primeiro, para quem, sabe, tem uma afinidade com isso, eu já senti na hora que era afinidade. Aí começou a tocar, tocou, foi aquela coisa assim, nunca tinha visto isso. E eu achava assim, eu tinha um pouco de preconceito, né, tambor do mal, essas coisas, sentia um pouco. Mas aí isso foi se quebrando, aí foi, tá, enfim. Aí, no final da gira, depois, uma semana eu fui falar lá com o Norberto, quem é que vai tocar esse atabaque aí, quem é que vai tocar isso aí? Aí o Roncalli... Nós já tínhamos o atabaque. Sim, o Roncalli trouxe o atabaque. Eu pedi para ele comprar o atabaque, trazer... Ele falou, como é que vocês vão tocar? Eu disse, não sei. E aí ele mas o atabaque vai ficar tá aqui. Depois nós vamos ver como é que nós vamos tocar. Você toque para nós ver como é que é. Isso. E deixa o atabaque aqui, porque daí nós... Essa parte eu não sabia, mas... ele trouxe para deixar ele de propósito mesmo, para ele ficar ali e falar, e agora, como é que nós vamos fazer? Aí eu fui falar com o Norberto, e quem é que vai tocar esse negócio? Aí o Norberto, pois tem que surgir alguém aí, vai vir alguém aí e tal. E eu disse, vamos, eu ali querendo que fosse eu. Aí, vai aparecer alguém e tal. Passou uma semana, eu fui de novo nele, ô chefe, vem cá. E aí, como é que tá? Eu me lembro que eu dei uma insistida, conversei com ele, eu sei que você não quer aprender a tocar? Aí só que aqui não tinha aula, não tinha professor, não tinha como aprender. E aí eu fui treinar com um rapaz da Nação, que ensina no tambor, que é um instrumento completamente diferente desse aqui. E aí... você foi para a escola de Alapê, lá na Zona Sul. Isso, escola de... Como é que era o nome do centro lá? Eu não... Alguma coisa de Bará. Era Nação. Da casa. Né? Não, Nação. Você foi... Lembra que você estava preocupado, uma vez você estava preocupado e disse assim, puxa, mas lá tem iniciação. Eu disse, não, você não precisa ser iniciado. Era uma outra religião. Você não precisa ser iniciado para aprender a tocar. Você vai ficar o tempo necessário para aprender a tocar, depois você volte. A sua iniciação vai ser aqui. Você lembra? Lembro. Era em Ipanema? Ipanema. Aí você atravessava a cidade? Ia lá, fui lá. 1 ano e meio, acho que você ficou lá. Não cheguei, mas fui lá. Fui ter as aulinhas lá, né? Fui a alguns encontros. E tinha que pagar, né, no caso. E eu me lembro disso, ele fez 3 vezes. Eu paguei as 2 primeiras, depois eu parei e não fui mais, né? Aí, que não tava casando, o instrumento é diferente. O tambor, ele tem couro nas 2 extremidades, é um som completamente diferente, então não estava servindo para a finalidade. Daí um colega aqui, o terreiro, vamos lá fazer uma visita no Roncalli, na mãe Márcia, vamos lá conhecer lá, fui lá. Seu Brososa. Ele queria tocar, por causa dele que eu fui, e depois no fim ele não tocou, saiu da casa e eu segui, se não fosse ele não tinha ido. Então fui lá, fui no aniversário da mãe Ansan, teve na casa da mãe Ansan, que
tem um vínculo com a nossa casa, e teve uma sessão lá com muito atabaque, enfim, aprendi em 5 dias, absorvi muito lá. Aí vim pra cá, não consegui tocar, claro, né? Demora, isso é com tempo, precisa de tempo, sabe? Isso não é da noite pro dia. O Roncalli menciona que demorou 5 anos para aprender todos os toques, né? 5 anos é muito tempo, mas é o tempo suficiente para saber tocar bem e com fundamento. Então, eu aprendi no primeiro ano em Ijexá, depois fui aprendendo os outros toques, enfim. Depois vou explicar quais são os toques, enfim. E aí foi indo. E aí a gente foi, a primeira vez que vim tocar aqui, nervosismo, como sempre. Isso é a primeira coisa que a gente vai fazer, né? Era uma sessão de Natal, final do ano de 2010. E antes do Natal, e o Norberto Kemir, tu vai tocar? Ele, mas não vai tocar e tal. Vai tocar e foi tudo. Vamos lá, já estava enrolando ele há 6 meses. Não, tô aprendendo. Mas aí não dá, é assim, ó, quando te botam na fogueira, não tem, ou tu vai ou tu não vai. Entendeu? Então eu tive que ir, aí tu perde, vai indo, enfim. E depois aí a Dani, a gente começou que tu também não sabia tocar com atabaque, a gente foi adquirindo. Então isso foi em 2010, 2011, sintonia. Então a nossa curimba, ela começou assim, ó, tudo bem, isso tudo que eu falei é a história da coisa, enfim. Mas eu vejo da seguinte maneira, eu acho que a nossa curimba começou com um vínculo de tradição. Eu vejo dessa forma. Eu encaro dessa forma, que foi o Roncalli que veio aqui, que nos apresentou o instrumento, e a partir disso a gente absorveu uma... Posso complementar? Será que a gente começaria do nada? Fazer um gancho daí. Eu conheci o Roncalli lá na Manhã Sã, quando eu fui ser consagrado lá como dirigente, como sacerdote de Umbanda, na época que eu senti necessidade, nós estávamos na casinha de madeira. E como eu escutava atabaque, mas não existia atabaque, entendeu? Eu estava trabalhando na casa de Umbanda, no Passa Casa sem atabaque, e eu escutava atabaque. Me via dormindo e me via no meio de tambor. E eu comentei isso com o Roncalli, isso é uma coisa que me incomoda. Eu escuto atabaque no astral, já sonhei, me vejo incorporado trabalhando com tambor. Cheguei a ponto de ver um tamboreiro lá no Jandaia, não tinha tambor, mas no astral tinha. Eu disse, será que isso é só comigo? Eu disse, eu tenho uma ligação com tambor, eu tenho que ter isso na terra, eu não posso ficar só no mental, está me incomodando isso aí. Aí que ele disse, não vou te dar apoio. Eu disse, não, então você me ajuda. Aí que começou, mas tinha uma inquietação. Uma inquietação de uma coisa que eu vivenciava, mas não materializava aqui onde nós estamos, no físico. Não é verdade? E me incomodava muito, por exemplo, eu ter que dar passo numa casa que eu trabalhava, e os dirigentes, a casa era contra o tabaco, e eu sabia que no astral tinha. Que tinha determinados cânticos ou pontos que no trabalho, no astral, existia o tambor. Porque eu não sei onde o tambor vai, mas ele vai longe. Ele não fica aqui na terra, viu, gente? Ele vai longe, tanto para o alto como para o embaixo. Ele vai longe. E aí eu tive que, como se diz, acomodar isso no nosso rito, entendeu? Aí quando nós conversando lá, eu voltei com essa ideia de ter o atabaque, até que uma certa vez ele ficou de vir para cá, queria vir conhecer, eu disse, você compra o atabaque? Ele nos deu de presente o atabaque, não deixou a gente pagar. Ele disse, você traga o atabaque e toque para a gente ver como é que é, porque eu sei como é que é, eu conheço, mas o pessoal daqui ninguém conhece. Ninguém sabia como é que era uma gira com tambor. Ao final daquela gira, ninguém queria mais gira sem tambor. Ou seja, todo grupo tinha afinidade com essa ancestralidade, mas isso não estava ritualizado, não estava materializado. Ninguém ficou contrariado de introduzir um tambor. Todo mundo ficou encantado. Então isso é que nem criança, né? Tu dá um pirulito, depois tu tira... Aí tem que manter. Na verdade, foi dessa forma que aconteceu. Pai, deixa eu falar que não vale a pena. Não, e mencionar, a minha mãe em casa, ela ficou um pouco...
mencionar Pouco? minha mãe, que a minha mãe, a gente tem uma Está sendo gravado. Não, mas ela sabe. Não tem problema. Ela tinha um certo... Mas eu digo, não, vou nessa aí. Bom, eu vou abordar logo aqui a questão, que essa história é interessante, tem muitas coisas que se pode falar sobre isso. Hoje não há dúvida de que atabaque, né, atabaque é uma palavra árabe que veio da onde isso? Quer dizer, os árabes, eu tenho vontade de contar isso porque eu andei estudando isso esse tempo. Os árabes dominaram o norte da África, né, e o sul da Europa. Quem colonizou o Brasil foram os portugueses com mão de obra africana. Então o ato de tocar o tambor, ele veio da África, né? Só que a palavra atabaque, que significa prato, é uma palavra árabe, que estava lá no norte da África, e eles estabeleceram rotas de comércio com a Europa, onde estavam os portugueses que vieram para o Brasil. Quando veio para o Brasil, o atabaque não tinha essa forma aí, né, essas madeirinhas, desse jeito aqui. Há relatos aí que os primeiros atabaques lá na África, eles eram de cerâmica, né, e sempre com couro. E aí depois, com o tempo, eles passaram a usar aqui, ó, troncos de coqueiro e palmeira, ou compor o instrumento. Isso aqui é uma técnica especial para fazer o instrumento como ele é hoje. E aí, por fim, a madeira da gameleira começou a ser utilizada, que é a árvore sagrada do candomblé, né, já com a técnica da tanoaria dos portugueses, de construir barril para guardar vinho, as coisas lá que eles utilizavam. Então, essa forma que a gente encontra hoje, ela é o resultado de uma técnica, uma tradição, toda uma história. O que a gente está fazendo aqui não é nada novo, não é nada recente. A religião é brasileira, mas o ato de tocar tambor, inclusive, se perde no tempo. Escavações revelam aí que civilizações muito antigas usavam o atabaque. O tambor, ele acompanha as pessoas desde que o mundo é mundo. Então, já que a gente, enfim, o tempo está indo, e eu quero só abordar rapidamente a questão do médium, né? Não sou médium, sou ogã. Tem um texto, né? Estava aqui vendo, estudei esse livro aqui, muito bom, livro básico dos ogãs. Daqui eu tirei um pouco dos elementos que eu estou expondo. O ogã, ele é médium, né? Ele é médium. Assim, é uma forma de você exteriorizar a sua mediunidade. Na verdade, todo mundo é médium, né? Só que com graus diferentes de atuação. E esse conhecimento, ele oferece uma ideia de hierarquia que aqui entre nós não exercitamos, mas eu acho razoável dizer, né? Assim, ogã é a pessoa que canta, que toca, na verdade. Assim, a classificação é a seguinte: ogã de coro seriam 3 níveis, conforme a classificação do livro. O ogã alabê, que eu acho que seria o roncalhe, não tenho certeza, que é o que significa o dono dos atabaques, é o que toca os instrumentos, é o que toca o atabaque, é o que coordena toda a curimba, né? Aí depois viria um ogã calofé, que ele não domina todos os instrumentos, mas ele toca o atabaque. E o ogã berê, que seria alguém que está se iniciando. Então esses 3 tipos de ogãs são os ogãs de couro, que tocam o atabaque. Aí viria os ogãs auxiliares, que tocariam só os outros instrumentos auxiliares, e o ogã de canto, que é o curimbeiro. Que eu fazia essa confusão. Quem é que é curimbeiro? Quem é que é alabê? O que é alabê? O que é ogã? Tá aqui, ó. O ogã alabê, então, é o que coordena os trabalhos. E depois vem o ogã calofé, o ogã berê. Por último na ordem, não em termos de importância, o curimbeiro, que é o ogã de canto. Então, quem canta é o ogã curimbeiro. Não tem que ser assim. Isso aqui é apenas um conhecimento que está no livro. A gente aqui, na verdade, eu sou chamado de curimbeiro, a nossa ogã, é assim que a gente se refere, né? Curimba seria ponto cantado, seria a mesma coisa que curimba. Canta uma curimba. Então, curimba significa ponto cantado, seria isso. Assim, ó. Então, o ogã é um médium. Aí nós temos o ponto cantado, que é um outro elemento da curimba. É um ponto cantado. Eu até anotei aqui uma frase do Preto Velho para me ajudar. Diz assim, ó: seja senhor da sua língua, para não ser escravo das suas palavras. Eu li isso aqui em algum lugar, achei interessante. O que a gente fala tem poder, as palavras têm poder. Palavras podem tirar uma pessoa, pode levantar uma pessoa de uma situação de dificuldade, né? As palavras positivas, elas funcionam como uma energização, bálsamo renovador, e também podem contribuir muito para o malefício das pessoas.
Isso então impõe algumas coisas para quem trabalha cantando, né? Por exemplo, aqui não poderia, né? Então, os ogãs não podem fazer certas coisas, eles não podem. Não é bom falar palavrão. Quem trabalha com canto, na Umbanda, quem trabalha. Não é bom falar palavrão, frequentar certos locais, né? Casinha da luz vermelha, bares, enfim, preservar o seu campo energético, né? E às vezes a gente se irrita, todo mundo se irrita, normal, mas aí tu é ogã, te irrita na rua, daí tu entra aqui dentro, tu pode, veja bem, tá tocando para todo mundo que tá te ouvindo, e tu não tá harmonizado, isso pode passar para as pessoas, e o contrário também, você tá harmonizado, eu sinto isso, quando a gente está bem conosco, numa harmonia positiva, essa positividade ela se multiplica no instrumento e no canto. Então, essa é uma questão que se impõe aos ogãs, né? E aí, uma breve questão quanto ao tipo de ponto de raiz. O que é ponto de raiz? Ponto de raiz é o ponto que o dirigente espiritual ele recebeu, ou alguém numa questão recebendo por mediunidade, mas geralmente o patrono da casa, e ele transfere aquela intuição para o papel, a nota. Isso é o ponto de raiz. Ele não deve ter o seu sentido alterado de jeito nenhum. Tem um ponto de raiz, depois a gente vou até mencionar aqui, o dirigente recebe o ponto, a nota, aquilo ali é um ponto que não pode ser alterado. Ele passa a fazer parte de um acervo imaterial da tradição, é o ponto de raiz. Aí tem o outro... Primeiro, então, desculpa a interrupção, não só o dirigente, a entidade manifestada. Porque da onde saíram os pontos? No início da Umbanda, a entidade incorporada dava seu ponto. Então, assim, vários pontos preto velho, vários pontos caboclos. A entidade dava a tonalidade, a modulação, cantava, riscava seu ponto e cantava. Isso é ponto de raiz. Não se altera, tem um fundamento magístico. Pode ser passado pelo dirigente com a entidade, claro que sim. Então, basicamente, esse é o ponto de raiz. E que os pontos nasceram dentro da Umbanda, sim. A entidade vindo na incorporação. O cara nunca incorporou um caboclo. Incorporava o caboclo vinha, dava o ponto e cantava. E pedia para o caboclo, anota aí. Toda vez que ele tiver que vir, canta esse ponto, que eu venho. Né? E aqui, muitas vezes é recebido por intuição, posteriormente confirmado pela entidade. Então não é só o dirigente. E só para fazer essa diferenciação, que tem pontos que a gente vê em festival, pontos muito compridos, né? Pontos, assim, composições compridas, contam toda uma história ali. É bonito para o festival. Eu particularmente acho muito bonito os pontos curtos, né? Que atingem a sua significância máxima num curto período de tempo. Eu vi Paisé de Angola, eu vi a Serena, Paisé é rapidinho, já tem a simplicidade, eu acho que combina muito com a Umbanda e com o que a gente tem que fazer. Então, ponto de raiz é esse ponto que nasce na gira por meio da mediunidade. E aí nós temos vários tipos de ponto de raiz e ponto de festival, que são mantras, né? Pontos de louvação, que são pontos de louvação, que são homenagem aos orixás, guias e mentores espirituais. Eu louvo as 7 linhas vou louvar, louvando o Pai Olorum, saudando seus orixás. Pontos de saudação, que é para homenagear a religião, o congá, os sacerdotes, ogãs e outros convidados. Para iniciar nossa gira, eu vou chamar a falange de Ogum, de Oxóssi, Ossan, Xangô e Ansan. Pontos de firmeza, né, que solicitam as energias do astral superior. Meu Pai Xangô, meu São João Batista, chefe do Oriente, ouvi os meus pedidos, firma essa corrente. Pontos
de descarrego cantados durante defumação ou limpezas fluídicas, ou com fundanga. Achei interessante esse nome, fundanga, né? É o nome da pólvora. O nome... Sai um cheiro ruim dali. Descarrega, descarrega, descarrega todo mal, leva, leva, leva. Pontos de chamada entoados para a evocação das entidades de luz que deverão se manifestar. Pontos de chamada. Caboclo, 7 flechas no congalo. Esses pontos não é bom cantar no carro, né? Assim, quando está dirigindo. Não pode incorporar. Deus o livre. Aí nós temos ponto de demanda, né? Usados para quebrar uma força negativa, usualmente são de raiz. Calunga, calunga, eixo que veio pra demanda quebrar. Tem aqui um ponto de sotaque, eu achei isso muito estranho, mas se bem que toda vez que a gente está sempre aprendendo, sabemos esses dias que... Aqui, ó. Esse ponto de sotaque, olha só o que ele diz aqui, ó. Ponto de sotaque é um desafio, ou um alerta que indica que alguém, encarnado ou não, mal intencionado, está presente nos trabalhos. Pode ser um visitante ou, pior ainda, um adepto da casa. Eu tenho dificuldade de entender isso aqui, porque o desencarnado eu entendo, né? Relê de novo aí. Olha só, ponto de sotaque. Ponto do quê? Sotaque. Ponto de sotaque, é um tipo Sotaque. ponto de demanda, ponto disso, ponto de sotaque. É um desafio ou um alerta que indica que alguém, encarnado ou não, mal intencionado, está presente nos trabalhos, pode ser um visitante ou, pior ainda, um adepto da casa. Aí eu não tenho um exemplo para isso. Corta a língua, corta a mironga, corta a língua de falador. Não deixa de ser. Alguém encarnado, adepto da casa, mal intencionado, né? Mas tudo bem, não sejamos ingênuos, mas eu nunca vi isso. Mas existe. Existe e, inclusive, por que eu afirmo isso? Não estou afirmando isso em cima da vivência que nós temos no nosso... Não que a gente seja melhor que quem quer que seja, mas dos relatos dos consulentes que nos chegam. Que zila dentro de corrente, demanda dentro de corrente. Aquelas coisas, infelizmente, né? Dirigente que quer aprisionar o médium, não quer deixar sair. Essas coisas que... O ser humano não é da religião, né? Eu não entendi muito bem, porque nós não temos isso aqui. Existe. E pontos de subida, né? Pontos cruzados. São cantigas que irradiam energias de duas ou mais linhas diferentes ao mesmo tempo. Oxóssi encontrou Jurema na beira do Igarapé. Pontos de subida entoados para as entidades incorporarem seus médios. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. A sineta do céu bateu. E pontos de encerramento cantados ao final da sessão. Já vão embora todos meus caboclos, cada um para o seu lugar. E as cantigas, pontos especiais, né? Por exemplo, a Maci. A todos que olham, a todos que estão aqui, muita atenção, hoje é noite de Amaci. E cantigas de folha, bom, aqui cantigas de folha seria mais usado também. Então tem vários tipos de pontos, né? Cada um com uma finalidade específica. Queria mencionar a questão da precedência, porque assim, ó, se não tiver trabalho, assim, ó, pode ter casos, pelas casas que eu conheci, eu já ouvi assim que se você quer derrubar uma casa, derruba a corimba, como se a corimba fosse uma parte, ela é importante, né? Depois tu tem uma gira com atabaque, que faz falta isso não tem. Mas não é bem assim, eu não sei. Se quer derrubar uma casa, derruba a corimba. Assim, ó, nós, com respeito às diferenças, entendimentos, nós fazemos assim aqui tem dias que não tem corimba, assim, não tem atabaque. Tem dias que tem só as ogãs cantando. Como começou. Como começou. Exatamente. Então, assim, eu acho que existe, eu vejo que existe uma precedência de quem dá ogã, de quem canta sobre o atabaque.
Para começar, o Gun começa a cantar, depois o atabaque vai no ritmo dela, não o atabaque que impõe o ritmo para o Gun acompanhar o ritmo. Né? A gente tem feito aqui assim dessa forma. Né? O atabaque não é mais importante que o Depende da Gun. vibração, né? Da vibração, às O vezes. mesmo ponto pode ser mais rápido, Mais rápido, mais lento. e só deixar essa questão aí que me parece relevante ponderar. E claro, né, os tipos de atabaque, isso aí a gente pode ter em qualquer manual aí. O rum e o lê, né? O grave, o médio e o agudo. Rum em Urubá significa rugido. Né? O rum pi significa imediatamente. Então, o rugido imediatamente é o rugido. O rum pi. O grave, aqui está grave, médio e agudo. O agudo seria menor. Tem que ter rum pi, o lê para tocar na casa? Não. Pode ser só um atabaque, o outro, pode ser só o grave, só o médio, só o agudo, pode ser. Não tem. Agora, me parece significativo que tem 3 atabaques, mas pode ter 5, pode ter 10. Acho que aí depende. Posso usar uma observação? Sim. Eu acho muito difícil sustentar uma gira com uma pessoa só tocando a tabaco. Pega o microfone, meu, a gente está gravando, senão aqui no fundo não escuta. Eu acho. Tira do pedestal, vamos usar na mão. A gente está com dificuldade de usar o microfone que está no pedestal. Vamos tirar o pedestal usando na mão. Acho que nessa não dá choque. Deve ser. O que eu ia falar mesmo? Eu ia falar que é muito difícil. É o seguinte, eu acho muito difícil uma pessoa tocando atabaque sustentar uma gira. Acho difícil mesmo. Eu acho difícil. Então eu queria dizer que eu sempre tirei o chapéu pro Kemir por isso, porque ele foi capaz aqui no início de sustentar a gira tocando atabaque sozinho. Ele tinha, o Kemir tem uma força no braço, sei lá, ele consegue tirar um som, né, da atabaque assim, que todos os outros, nós que viemos depois, a gente não consegue. Então, eu acho que ele, né, aquela coisa que veio para ele, assediando o Norberto no início, lá foi uma coisa certa. Ele foi o instrumento correto para começar. Ele foi capaz de sustentar sozinho. Mas não é fácil. Essa força que vem do braço aí, que eu estava falando isso com o Norberto hoje. Meu carro não tem direção hidráulica, é muito duro. E aí eu peguei uma força no braço. Mas assim, então, pode ter 5, 10 do tabaco, olha, eu acho que 13 é o ideal. Bom, então também tem assim, ó, tem todo um cuidado aqui, eles até ensinam a alimentar o atabaque. Eles têm isso lá na Candomblé, assim, não sei se, eu não li ainda. Será que eles botam umas frutas? Não, mas o cuidado que nós temos que ter é com o couro, né? Hidratar o couro, botar um hidratante, não deixar pegar sol, de vez em quando, com o tempo, tem que trocar o couro. Cuidados com o instrumento. Existem tipos de couro, né? Eu entendo que quanto mais escuro é o couro, o timbre do instrumento muda. Quanto mais claro, mais agudo fica o instrumento. Mesmo que você bote num atabaque grande e largo para fazer a função do rum, que é o grave, acho que o couro, ele, na verdade, ainda é parte. Essa é uma teoria que ele ainda está desenvolvendo e está tentando nos convencer. A gente está aberto, né? Mas ainda está. Eu estou desenvolvendo. Pode ter a ver com a espessura do couro. Não, mas bem ou mal, Tem estudo. em defesa dele, né, na nossa pequena experiência, que realmente a coincidência é que nos escuros a coisa fluiu melhor. Né? Então, Aí, para fechar, antes de falar dos toques e fechar a parte, não posso me esquecer que assim, existe uma certa formalidade na hora que alguém é consagrado na Umbanda, tem que ter ritual para sacramentar, sacralizar. E eu me lembro quando eu fui começar a tocar, meu pai pegou a pó de pemba. Quer falar sobre essa parte? Não, Pegou. eu queria te pedir voltar mais pra... E assim, ó. E aí quando Porque tu tá te abaixando, parece que tá te incomodando. Desculpa. E aí, é que a gente tá no improviso, né? E aí, assim, ó. Tem como aumentar mais? Assim, ó, fala agora, eu vou falar bem perto agora. Aí quando a gente. Lá no fundo a gente não, parece que tá muito baixo. Mas não vai gravar daí. Bom, então quando a gente foi fazer a ritualística de fazer consagração ali, foi, claro, não foi no improviso, mas não foi tão demorado assim, mas é muito bonito ver a consagração do Roncalli, né? Como foi, tem um vídeo, um CD, um dia, CD é bom, as pessoas poderem ver como é bonito. A pessoa se ajoelha, bota o pó de pemba, faz toda uma consagração ali. As coisas não acontecem por acaso, né?
O sujeito não tem, o Roncalli já falou isso aqui, o sujeito não está fazendo nada dentro da casa, pega ele para botar lá nos atabaque, para tocar lá, é negativo. Tem todo um fundamento, a inspiração, olha, a entidade está vendo, eles estão vendo tudo, então, olha, o sujeito pode não ter falado nada, ele está olhando, está namorando o instrumento, está vendo, sabe, a gente percebe isso. E, né, então, vem a orientação, olha, aquele sujeito ali, e aí vem a consagração do corpo. Então, assim, ó, com relação aos toques, vou passar para outro elemento, que são os toques. Sobre... Uma observação antes, que a gente não usa, não precisa usar só atabaque, né, na curimba, a gente pode usar outros instrumentos também, né? Mas o importante que tu não falou, mas que está subjacente que tu falou, é o seguinte: tudo que se usa no trabalho, que é de instrumento, tem que ser consagrado. Tudo. Inclusive o atabaque que o Roncalli trouxe, que tem um ponto do caboclo, acho que girassol ali dentro dele. Eu levei um dia para trocar o couro, eu olhei aquele ponto ali, que é pálvora, não sei quem é que fez esse ponto aqui. Eu não, né? Aí não, deve ser o caboclo, estão consagrados, os instrumentos são sagrados, não saem da casa. Tá, me lembrei de uma coisa que tem que falar. O instrumento, ele não sai da casa, né? Ele só sai em sessões rituais na natureza, na praia, na mata, né? Enfim. E só quem toca no atabaque é o curimbeiro, né? Só ele deve, a princípio, tocar. Se a gente vai na casa de uma outra pessoa, a gente, se tiver, peço licença, aí se a diligência permite, ele não, tocar e tal. Que é um instrumento realmente sagrado para nós. Eu, inclusive, não gosto muito quando chegam perto dos nossos atabaques ali. Quando chega alguém perto, assim, já vai falar, fica assim, ó, fala comigo, eu não gosto. Eu me sinto dono dos atabaques. Mas não é um sentimento só teu. A Dani, várias vezes, aí chegava um ali, ela me olhava, e ela não olha para a pessoa, ela olha para mim, e fica fazendo cara feia, assim. Fica assim, me olhando feio. Eu calmo. Eu sou dona, mas ele é mais dono. É um sentimento que a gente adquire pela hora. Eu acabo me sentindo assim, eu olho pra ele. Se for irmão de corrente, aí tem que falar mais ainda. A gente tem que ponderar. Porque não está autorizado a tocar no de jeito nenhum. São os curimbeiros e o dirigente. Ou o diretor de rito, né? Enfim, tipo assim, o irmão de corrente chegaria e vai falar com você, mas chegaria, não está autorizado para falar na hora, né? Sagrado. É um instrumento sagrado. E isso impõe todo um cuidado e uma manutenção do instrumento. Agora, assim, ó, tentando aqui, então, resumir, que os toques, né, eu aprendi com o Roncalli, né, meu mestre, eu não sei de nada, ele sabe de tudo. Eu sou aluno, ele é professor. Ele é o cara, eu não sou. Só que a gente tem que também ver assim, que tem muitas... É um universo muito rico a quantidade de toques que existem. Né? Ele me ensinou 6 toques e às vezes a gente já fez curso. Por exemplo, posso mencionar aqui o Severino Sena, uma pessoa que ensina, né? Na internet. A internet é um mundo disso aí, perigoso, muito perigoso a internet. Aprender com quem está do lado de uma tela, que não tem aquele compromisso com você de vir te ensinar aqui, agora, sabe? Bom, então o Roncalli nos mostrou e nos convenceu de que, por mais que existam vários tipos de toques, que são formas de tocar no atabaque, todas as formas elas sempre vão se adequar dentro das 6 formas que ele ensinou. E da onde que veio essas formas? Olha, os negros africanos eles vieram de Angola, da Guiné, Senegal, vieram dos países Nigéria, Nagô, Nação, Angola, e se estabeleceram em vários lugares do Brasil. Essa é uma parte muito extensa do conhecimento para a gente falar agora, mas esses toques, por exemplo, ele tem nomes: marcação, Ijexá, Nagô, Congo de Ouro na Angola, Barra Vento. Então, assim, essas 6 formas elas nos servem para tudo, praticamente. Faz tudo com 6 toques. Então, acho que em termos de elementos da curimba, um resumo, acho que é isso. Não sei se a gente mostra agora aqui as formas dos 6 toques. De repente alguém não está acostumado. Eu quero ser. Botei o microfone para isso. Não é só o tambor. Estava falando em elementos também, na importância do teu egoísmo.
com o teu tambor, eu tenho um egoísmo com o meu livro de contos, que começou com a minha mãe, junto. Uma folhinha de ofício, alguns pontinhos que a gente lembrava e anotamos para a gente cantar no meio da gira, né? Justamente para essa situação de não escutar, daqui a pouco tinha um casal consultando um lado do outro e acaba. É inconsciente, não adianta, acaba. Escutar a conversa do outro. Prestando atenção, querendo escutar. Então a gente começou com uma folhinha de ofício e hoje eu sou egoísta, então eu sou... 5 quilos. Sim, já está mais ou menos. Já está dando problema de coluna. Eu carrego ele aonde eu for. Não, inclusive, evito de emprestar. Eles sabem, eles são da... Eu passo os pontos para eles. Eu não precisa levar o livro, eu não passo os pontos. Vamos lá, meu? Vamos lá. Eu falo, toque e vamos executar. O toque a gente pouco usa aqui, que é um toque de marcação. Tá? Eu não sei se eu me lembro, né? Esse toque a gente não usa muito, mas ele é mais ou menos assim. O segundo toque que a gente toca direto ali, que é o Ijexá. Eu sou mais tocado. Estou mais tocado. Serve pra tudo, é o quebra-galho. O Milton foi lá naquela sessão do festival lá da mãe do Roncalho com a mãe Márcia, não foi? E ele foi vários curimbeiros de várias casas, né? Aí tinha muita gente pra culinária, como ele falou, pessoal, Ijexá do início ao fim. Porque é o mais simples. Vai com água, com algum, com tudo. Depois tem Nagô, né? Mais usado também para preto velho, né? Geralmente água, preto velho, por causa da cadência dele mais. O Angola. E Congo de Ouro. Barra-vento que a gente usa geralmente para Yansan, por causa da cadência, da velocidade, boiadeiro também, Exu, né? Esses são 6 toques, né? Breve aí, apanhado, e passo a bola.